Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. E a coletiva do Milito hoje demorou, viu? O Milito hoje foi estilo pós-jogo. A coletiva foi madrugada adentro, mas um dia muito especial. O atleticano hoje tá leve, foi no estilo Copa, foi com emoção, foi suave, foi até o fim. A gente já previa isso, né, nos jogos anteriores, do dia anterior na Copa do Brasil. Você teve o Corinthians decidindo no último segundo, Vasco e Atlético Paranaense indo para as penalidades depois de um jogo muito pegado também. Meu amigo, hoje realmente foi aquele que até o último segundo, inclusive antes do apito final, com queima de fogos na Arena NRV. Acho que a turma estava mais ansiosa que nós. Então aproveita. Semana que vem tem Libertadores, fim de semana tem Brasileirão. Já tem Liga Europeia no fim de semana de novo. Acesse a KTO.com para você se divertir. No comentário fixado aqui tem o link da KTO. E quando você fizer o seu cadastro, você utiliza o cupom Camisa12 KTO. Não tem aplicativo. Faelzinho adora números, adora histórico de partidas, adora pesquisar. Algumas pessoas até ficam bravas quando eu posto antes das partidas números como o do jogo contra o São Paulo, que eu falei que a gente não perdia para o São Paulo há 8 jogos, agora 9. O São Paulo, galera, contra time titular do Galo, não vence aqui em BH desde 2004. Aliás, um jogo que o atleticano prefere não lembrar, aquele com o Mário Sérgio colocando volante na zaga, né? E ganhou 2010 e 2011 na Arena do Jacareí Patingão, ganhou 2016 contra o time reserva do Galo, mas o São Paulo, gigante que é, com a camisa pesada que tem, o Galo consegue um retrospecto muito bom contra o São Paulo em Minas Gerais e lá no estado de São Paulo também. Isso impressiona e eu gosto de valorizar que não é contra qualquer São Paulo, é um São Paulo muito forte, mas não conseguiu ficar finalizando contra o Everson ou Fael nos 2 jogos. Mérito total do Atlético, isso não apaga que o Atlético eliminou um time que tem Lucas Moura, que tem Luciano, Rato, Caleri, não sei se já tinha citado ele, Alan Franco, Arboleda, o Alisson de volante lá é uma surpresa interessante, né? Fruto do Dorival ainda, o Ferreirinha estava de fora, mas você tem um elenco muito recheado, com muitas peças boas, e eu preciso, tudo que engrandece a vitória, a classificação do Atlético, a gente precisa destacar mesmo que isso seja elogiando o rival, porque elogiar o rival nesse caso é engrandecer o que o Atlético fez, e aí foi realmente uma classificação gigante do Galo, que está a 4 jogos de um título na Copa do Brasil e a 5 na Libertadores. Eu gosto sempre de fazer essa etapa, sabe, de passo a passo, de ir falando, ó, acabou o jogo da ida lá contra o Fluminense, faltam 4 jogos na Libertadores, eliminou, faltam 3, você vai ficando, vai te dando uma empolgação, um ânimo a mais. Meu Deus do céu, o microfone caiu. Tomara que esteja tudo bem com ele aqui agora no áudio do pós-jogo. Eu vou ficar temeroso até editar e ouvir agora. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar no pós-jogo é o que a gente falaria se tivesse sido eliminado e tivesse perdido para o São Paulo, não tivesse seguido na Copa do Brasil, que é sobre o treinador, né, cara? Porque no dia de apanhar é o primeiro a ser citado, então no dia da glória aqui, no dia de alegria, eu queria citar o Milito. Principalmente quando eu gosto muito que o treinador dá o braço a torcer da convicção dele, do que ele espera, do que ele quer em prol do clube, do momento. Ele, olha, eu percebi que quando você contrata um treinador, né, você já sabe das características dele, qual a ideia de jogo dele, então ele dá o braço a torcer e voltar atrás e recuar um pouquinho no que ele pensa, ali entendendo que pode custar caro, sabe? Ah, velho, mas isso é o básico. Cara, no mundo da vaidade, do ego, que é o futebol, não. Nós já vimos treinadores morrendo abraçados com suas causas por não dar o braço a torcer. E depois daquele jogo contra o Fluminense, parece que o Milito falou assim, olha, na coletiva ele flutua um pouco sobre isso ao falar sobre tempo de treino, que ele espera, sobre dar um combate mais no campo do adversário. Ele fala sobre dar combate no campo do adversário, ter posse de bola, mas ele fala sobre as condições de trabalho, de jogo após jogo, competição acaba a competição, você já está focado na outra. Então, assim, depois do jogo contra o Fluminense,
ele é muito seguro contra o São Paulo. Lá, né, o jogo do Grêmio, ele tem ali a ausência do Hulk, existem situações atípicas no jogo, e ele volta hoje a ser um cara com uma proposta diferente do que a gente viu do Milito anteriormente. Então eu queria, assim, se tivesse que votar no melhor em campo, eu votaria acho que no Saravia, mas valorizando o que fez o treinador nessa partida, porque você enfrentar o São Paulo em 2 jogos, seu goleiro trabalhar pouquíssimo, você tem que valorizar, porque se fosse o contrário, seria o principal alvo, e o Milito vinha sendo o principal alvo. Posso dizer que balançando no cargo em certo ponto, assim, se não para a diretoria, pelo menos naquela rejeição com a torcida, que você vê que um treinador começa a ter um gráfico de rejeição numa subida muito forte, muito rápida. Então eu queria começar hoje realmente jogando para cima. O time passou a ter equilíbrio. O que é? Contra o São Lourenço, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, o Atlético consegue se segurar, apesar do São Lourenço ter 2, 3 boas chances ali, mas não incomoda o gol adversário. No Morumbi, apesar da vitória lá, aquele lance no finalzinho que o Atlético achou para marcar o gol, foi um time que não incomodou o Rafael também. E eu falo sempre, você consegue ter um sistema defensivo equilibrado, eficiente, de pegada, mas tendo peças como Arana, Scarpa, Paulinho, Hulk, você tem capacidade de, vez ou outra, num dia que você não está inspirado, de chegar lá e incomodar o goleiro adversário, vez ou outra. E hoje, com o São Paulo precisando do resultado, o Atlético teve as melhores chances, apesar do meu dia falar na coletiva que o São Paulo foi o protagonista. Eu acredito que o torcedor do São Paulo tenha ficado irritado com a coletiva, pelo menos eu ficaria, porque eu falo sempre aquilo que nós vemos uma coisa, vai o treinador na coletiva e fala outra. O Toledo repete muito isso na Alterar Esporte. O cara vive um mundo à parte. Ele tem dificuldade de reconhecer que a equipe dele, que o Hulk teve aquele chute cruzado com o Rafael, que o Paulinho teve boas chances ali, 2 chances pelo menos. Enfim, que se criou chances, teve outro do Hulk que passou perto também. Que o Atlético criou mais chances de perigo, aquela de arrancar aquele grito no torcedor, do que o torcedor do São Paulo ter essa sensação de que agora foi por pouco que eu fiz o gol. Então o Atlético hoje conseguiu o equilíbrio entre ter um sistema defensivo mais equilibrado, mais de pegada, mas também criar suas chances de gol. E eu participei do vídeo do programa lá do Deus Me Dibre no YouTube. O YouTube hoje proporciona tanta coisa bacana pra gente, né? O pessoal do Deus Me Dibre lá, eles são mais assim, ó, nós aqui torcemos pro Atlético, que eles ali torcem pro Cruzeiro. Nós temos aqui no YouTube atleticano Bolivar, Frossá, cara, Vilar, Beto, eu tô com Fala Galo, cara, é muita gente, mas assim, eu fico feliz que tem gente produzindo conteúdo para todos os gostos e tal. E eu fui lá no Deus Me Dibre hoje e falei que eu esperava que o Milito repetisse a marcação individual. Ele fez isso no Morumbi, anulando o Lucas lá. Ele fez isso contra o Cruzeiro, anulando o Matheus Pereira. Ele sabia que anulando o Matheus Pereira, ele sufocaria o Cruzeiro para essa bola não chegar no ataque. E não foi só no Matheus Pereira, o Caio Jorge, quando sai uma bola lá perto do Cássio, tal Batalha, se eu não me engano, acompanhando ele até lá. E hoje você tem aqui o Arana, que ficou no Rato, o destaque, acho que é o Saravia, no Lucas, a ponto do São Paulo pegar o craque dele e falar, eu vou tirar de onde ele se sente confortável e vou colocar no outro lugar, porque eu estou de saco cheio desse Saravia desde o Morumbi, sem deixar o Lucas respirar. Eu até printei os números dele, do Lucas no SofaScore, e postei lá no Blue Sky, tão diferente falar agora da rede, né? Não acostumei com o Trades ainda não. Falta postar lá mais um pouquinho. Mas o Saravia realmente anulou o Lucas. E no meio campo ali também, você tem muita pegada do time atleticano. Com o São Paulo tocando a bola lá atrás, o Hulk dava 2 passinhos para trás aqui, ó. Aí vocês podem tocar o tempo que vocês precisarem. Daqui para cá, vocês fiquem com a bola o tempo que vocês quiserem. Passou para cá, o time atleticano vinha com muita pegada realmente.
E repito, bem diferente daquele time do Milito inicial, quando você tinha um combate mais, quando o adversário pegava a bola, o Atlético tinha perda de posse de bola, o Atlético já dava um combate lá. Por isso eu falo, recuou um pouquinho, mudou um pouco a característica do time do Milito, que foi importante, extremamente importante para a nossa classificação. Muda a configuração, por exemplo, você vê o São Paulo com mais posse de bola, mais passe. E eu que gosto de ver números depois de todos os jogos, muito, 99, 90% dos casos, você vê o time do Milito com mais posse, mais passes trocados, e hoje o Atlético inverte esse cenário, fica o São Paulo com essa posse maior. E eu falei do Saravia aqui que pegou ali o Lucas o tempo todo pela direita. Teve uma pergunta muito interessante na coletiva, não me lembro agora quem foi o repórter, foi uma coletiva, não sei se pelo fato de estar na madrugada, foi bem demorada, de utilizar o Alan Franco pelo lado direito, né? Porque nas eliminatórias da Copa, a hora que o Franco tá do lado direito, eu falei, meu Deus do céu, agora o Milito vai usar o cara numa posição diferente, agora vai ser o Rubens na zaga, aqui nas minhas brincadeiras internas. E, aliás, a Dina Almeida hoje fez uma brincadeira na pergunta também, falando que improvisou o Batalha na volância hoje, e o Milito demorou a entender, mas aí deu uma risadinha depois. Mas é uma opção. Apesar de ter citado o Mariano na coletiva, eu não acredito que ele tenha confiança de colocar o Mariano por ali para uma partida puxada, pegada, contra um time principalmente que vai ter um jogador agudo pelo lado do campo, né? Como existem alguns casos. Do Fux acompanhando um jogador de velocidade, aquele camisa 8 do São Lourenço, que tem um cabelinho de debilóide assim, bom jogador. Então gostei do Fux, um pouco mais lento, tem vontade de enfrentar ali, mas é uma grande, mas vamos sofrer lá na frente. Mas fica a opção também do Alan Franco por ali. E Alan Franco é volante mesmo, e é hora de falar da volância. Hoje foi dia da gente matar a saudade do Batalha volante. Até estava pensando quando o troféu Tele Santana chegar no ano que vem, o Batalha vai. Ele que já ganhou, eu já entreguei o troféu Tele Santana para o Batalha de melhor volante, ele deve ser candidato muito forte para ganhar como melhor zagueiro da temporada. Claro que a reta final das competições vai ditar muito o ritmo disso, mas quando machuca o Otávio, doeu, eu falo que doeu em mim. Eu falei com minha esposa que eu não fui pro jogo hoje, tô mal de pulmão. Falei com minha esposa, falei, nossa, tá doendo em mim essa lesão do Otávio, porque era o jogador mais regular desse time. O Otávio se machuca, acho que contra o Sport na Copa do Brasil, no jogo da volta, ou contra o Peñarol, foi por ali. Mas marca o período em que vem os problemas no time do Milito, mas principalmente uma mudança de característica no meio-campo atleticano, e a gente sentiu demais a ausência do Otávio. Então, assim, certamente eu descansaria ele para o jogo de domingo. Perguntei para uma pessoa da medicina ligada ao esporte aqui, ele falou, olha, vai depender dos exames, tem caso que se não tiver fratura ou questão ligamentar, ele pode voltar no próximo jogo. Agora, se tiver essas outras duas situações, é outro cenário de mais prazo, então a gente fica torcida para que tenha sido uma luxação ali, que o Lasmar tenha resolvido já antecipado ali dentro do gramado, e que não seja nada que contra o Fluminense ele esteja em campo, porque muda demais a pegada do meio campo. Apesar do Batalha ter feito uma grande partida voltando para a volância, o Fux vai para o aquecimento naquele momento, entra em campo. Fiquei temeroso naquele momento, pela mudança, não só pela lesão do Otávio, mas pela mudança da dinâmica do jogo tão cedo, assim, com 3 minutos já é o lance do Otávio, com o que ele sai de campo. Vocês estão percebendo que está difícil respirar aqui, bombinha de asma não tá por aqui. E o banco do Galo já estava muito pobre antes do início do jogo. É um time que, pelo endividamento que tem, é muito difícil você ter Hulk, Paulinho e Scarpa e conseguir fazer um ataque caríssimo no banco de reservas, porque você já investiu bastante nas peças principais. Ter um ataque desse é muito importante.
Então, para ataque, você tinha Kardec, Palácios e Cadu no banco de reservas. Para o meio, Paulo Vitor, Igor Gomes e Rubens. Poucas peças ali para mexer nesse meio também, principalmente na parte ofensiva, né? Eu, para falar a verdade, como o Vera não estava à disposição hoje, eu teria colocado a Batalha já no início da partida, no meio-campo, repetido a escalação segura, que foi contra o Cruzeiro de 3 volantes, com Batalha, Otávio e Franco, e um zagueiro. Porém, eu teria optado pelo Lianco. Fux também foi bem no jogo, mas eu já teria optado por essa formação. E aí vem a parte que às vezes o YouTube é difícil passar o que a gente está pensando pelo YouTube. Eu teria deixado o Bernard no banco pela teoria que quem é fã de carteirinha do Camisa 12 vai saber exatamente o que eu penso. A teoria da carta na manga. Repetir aqui, ó, Paulo Vitor, Igor Gomes e Rubens. Poucas opções para mexer na frente, já que o Vargas não estava à disposição. Eu vou encerrar o pós-jogo com o Vargas. Penúltimo assunto pós-jogo é o Vargas. Então, assim, Fael, o Bernard não é carta na manga nenhum, ele não está jogando nada. Pensando sempre positivamente que o cara pode dar a volta por cima, girar a chave, eu já citei aqui vários casos, como o do Keno 2021 contra o Internacional, já depois da eliminação do Galo na Libertadores, entre outros casos que eu já citei aqui, pensando que ele pode entrar e mudar o jogo, eu deixaria o Bernard no banco, principalmente por isso, não só pelas atuações ruins, para ter uma opção diferente, ofensiva, caso você precise acionar. Num cenário pior, o São Paulo faz o gol, você precisa oxigenar o ataque, tirar um volante, tira algum volante, coloca o Bernard ali. Certo? Acho que eu consegui explicar por que eu colocaria principalmente o Bernard no banco nesse caso. Mas a torcida teve uma atitude muito madura em relação ao Bernard aplaudindo. Quando ele sai ali, você percebe que o Bernard está muito nervoso com ele mesmo no jogo, assim. O Hulk tem muito essa característica de ficar irritado nas atuações ruins dele, o Bernard está bem irritado. Eu acho que por mais que esse esporte tenha bastante ego, vaidade, dificuldade de aceitação de algumas análises, vez ou outra o cara sabe. Tipo assim, ó, eu sei no meu íntimo aqui que eu tô muito abaixo. Eu tenho essa sensação de que o Bernard, cada lance que erra, puxa o short, fica puto. Gosto sempre de ficar olhando o gramado, a reação dos caras, morde a mão. Contra o Fluminense eu vi as reações dele ali. Dá essa impressão de que ele entende o que a gente esperava dele e o que ele tá entregando, né? Mas a torcida ali aplaude. Aliás, a torcida jogou junto com o Atlético. Isso é muito legal. A torcida deixou diferenças de não, de repente, qualquer torcedor que não tenha uma aceitação, não está gostando do trabalho do Milito, que o Otávio machucou, entrou o Fux, não sou fã do Fux, não sou fã do Saravia, o Paulinho perde o gol, tô puto com ele, vou vaiar depois que ele perdeu o gol. A torcida optou por jogar junto com o Atlético. Vocês lembram que aos 4 jogos eu tô falando da química, da liga, do negócio assim de conectar. É disso que eu tava falando. Da torcida e time, deixar as diferenças, faltando 4 jogos para o título da Copa do Brasil. Vamos acertar as diferenças lá na reta final, no fim do ano, mas vamos junto nessa onda agora, buscar essa taça. Estava falando por aí. Então eu vou até antecipar o último assunto, que seria do pós-jogo, que me surpreendeu, que acabou o coletivo do Milito por volta de 1h10 da manhã. Eu tô aqui montando, peguei tripé, câmera, cartão de memória, ring light, acendi os letreiros, inclusive acendi o Galo ganhou hoje, não sei se vocês perceberam. Entre os spoilers, os easter eggs hoje, tem a camisa de 2016, que eu fiquei chateado com aquela eliminação pro São Paulo, então entre os easter eggs, esses dois aqui hoje estão presentes. E de repente está o Sérgio Coelho Itatiaia falando do apoio, pedindo apoio do Alexandre Calil. Eu falei, não, eu ouço no YouTube, é só eu voltar. Ele falou, inclusive, o ex-presidente do Atlético, que tem criticado a nossa gestão, até ele, a gente está convocando todo mundo para essa reta final para estar conosco. Eu falei, bicho, é isso, cara. É basicamente isso que eu vinha falando nos vídeos aqui. Aquela sinergia que está faltando de Gerais, basicamente quem torce pelo Galo,
conexão e, tipo, um amigo meu veio reclamar algum negócio comigo aqui agora à noite. Falei assim, meu irmão, vamos dormir feliz com o Atlético hoje, vamos reclamar amanhã cedo e tal, vamos dormir leve. A gente eliminou o São Paulo hoje, mas me surpreendeu muito o Sérgio Coelho. Tem muito essa característica, né? É do Sérgio mesmo. Eu vou falar por mim. Eu sempre fui um cara que tomou porrada na cara, separando briga dos outros. Eu sempre fui um cara da paz. Algumas pessoas, o pessoal fala assim, porra, bicho, mas você não sente ódio dessa pessoa pelo que ela fez por você? Eu falo, não, cara. Graças a Deus, toda vez que eu vou na igreja, que eu tô chateado com alguém, eu peço sempre a Deus para limpar meu coração de qualquer sentimento ruim. Acho que isso adoece a gente. Eu vou falar eu como atleticano. Esquece o comunicador, o jornalista. Gosto muito do Alexandre Calil, entendo que ele fez aquela entrada dele de 2008, 2009, não acho que foi santo, que foi um cara perfeito em tudo. Critiquei, bati demais no Calil lá atrás e lamento muito que exista uma briga dele com os atuais donos do clube. Eu acho que com conhecimento da malandragem no futebol, de entender a engrenagem desse esporte, de bastidores, eu acho que se tivesse junto, assim como, por exemplo, um cara fugiu o nome de um dos 4 R's do hospital, e fugiu agora. Ele não colocou centenas de milhões, mas ele está lá por estar sempre nos bastidores do Atlético há décadas, então ele está lá. Cara, o Sete Câmara, o Daniel Nepomuceno, todos eles que passaram pela presidência do clube fazendo um bom trabalho. Eu queria que eles estivessem em um conselho mais próximo dos donos do clube, porque eu acho que até com os erros dele eles conseguem ensinar. Situações sobre empresário, sobre calendário, sobre crise, sobre treinador que, por exemplo, o Daniel fala que demitiu o treinador em momento errado e tal, entre outros erros e acertos financeiros. Eu acho que não tem jeito mais do Alexandre Calil se aproximar dessa turma, depois de tantas ofensas, trocadas farpas, uma guerra, verdadeira guerra entre os lados. Mas eu, como atleticano, queria muito, porque eu torço muito para a atual gestão, o bem deles, o bem da empresa deles, que é o Atlético, é o bem do meu Galo, o Galo que eu amo, que eu torço também, então torço muito para que eles tenham sucesso, para que o Sérgio Coelho ganhe mais uma Libertadores, uma Copa do Brasil, seja o presidente com as principais taças da história. Eu não estou nem aí se é o Sérgio Coelho, se é o Alexandre Calil, eu torço para que seja agora o Sérgio Coelho, porque ele já ganhou o Brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa, alguns mineiros, e tem a oportunidade de ganhar mais 2 Copas aí. Então, mas assim, eu queria muito que existisse paz, porque assim, é um saco que fica aquele monte de soldadinho do Alexandre Calil, da diretoria atual que não gosta do Calil, então fica aquele monte de guerra para lá e para cá. E eu acho que não agrega em nada mais. O Alexandre passou, ele saiu do clube há 10 anos, a diretoria atual, eles serão donos do clube, não sei se eternamente, mas creio eu que por um longo prazo pelo menos, né? Talvez seja eternamente, enquanto estiverem aqui na Terra. Então, assim, já está tudo definido. O Calil é passado, vocês são presente e futuro e vamos seguir a vida. Então, acho que não agrega em nada pra gente essa guerra deles aí. Eu procuro sempre ficar de fora disso aí, reconhecendo o peso de cada um na sua história, os erros e acertos de cada um e vida que segue, mas me pegou esse papo aí do Sérgio Coelho da sinergia, porque eu já tinha falado disso aqui no YouTube. Bom, o controle do jogo. Quando o Alonso recebe cartão amarelo, eu, se sou o Milito, tiro ele do intervalo do jogo. Tiro por quê? Ele já tinha feito 2 partidas nas eliminatórias da Copa. E ele estava amarelado. Quem joga ao lado dele, que é o Arana, tinha feito 2 partidas pela Copa. Então ali o lado esquerdo poderia existir um cansaço maior num setor específico. Por isso eu teria grande chance do Arana pregar rapidinho aqui, e o Alonso também, e o pior, com um deles amarelado. Eu teria mexido por ali no intervalo. Vale destacar também que o Alonso soube segurar a onda ali, mesmo tendo recebido amarelo muito cedo. E aí depois acabou tirando o Arana. Certamente contra o Bahia nós iríamos de Rubens, que eu estou imaginando, óbvio assim, né, que vai de Rubens por ali, que o Alonso fique de fora, que o Alan Franco fique de fora. Talvez com 2 zagueiros e com Batalha e Fausto Vera, que a gente também fica na esperança de que estreie pelo Atlético. E que a gente descanse essa turma que prestou serviço ali às suas respectivas seleções.
E lá na frente nós tivemos o Hulk. E eu falava depois do jogo contra o Fluminense, creio eu, que eu falava, se tá precisando de alguém para pegar essa bola no meio e segurar, a minha esperança agora é o Hulk. Ou se foi contra o São Lourenço, que eu falei, olha, não dá para ficar jogando bola lá na frente o tempo todo, você tem que conectar. E a gente esperava que o Bernard fosse esse cara que viesse aqui no meio buscar a bola para conectá-la com o ataque, né? O Zaratio, a gente esperava isso dele, ele teve que passar por esse procedimento cirúrgico. E como fica o Scarpa mais espetado realmente, o Paulinho mais à frente, o Hulk faz toda a diferença, cara. Em cadenciar o jogo, em fazer incomodar, em conseguir sair de um adversário e atrair o outro, abrindo espaço lá na frente, em saber dar o passe no momento certo, aquela bola que ele deu para o Paulinho ali para matar o jogo. Existe um Atlético com o Hulk e outro Atlético sem ele. É claro que com o Paulinho, Scarpa, todo mundo à disposição, era para a gente não ter a Hulk dependência. Eu não sei se isso é bom ou ruim, porque nós temos o Hulk, mas é um outro time com ele. O Giva hoje jogou demais. Eu falo sempre dos craques. Eu confio. A frase do Camisa 12, quem é fã de carteirinha do Camisa 12 e é viciado em pós-jogo, sabe o que eu falo? Eu prefiro confiar nos craques. Porque a estrela que esses caras têm, a capacidade de crescer em momentos decisivos, de aparecer. E o Hulk hoje foi esse cara. Então eu já destaquei Saravia, destaquei a dor quando vi a lesão do Otávio. Everson, caderneta do Everson. Quem é fã de caderneta do Camisa 12, assiste o pós-jogo. Quando o Everson defendeu aquela, abriu a caderneta e escreveu ali. Porque hoje, mais uma partida segura, passou aquele momento de instabilidade, assim como todo o time ali, no momento ruim do Milito também, veio o Everson, mas nos últimos jogos tem feito importantes defesas. Eu gosto sempre de marcar a caderneta dele. Eu marco quando falha, mas eu gosto. Há 4 anos eu venho aqui, abre a caderneta dele aí e anota mais um. Sobre o Vargas, eu acho que hoje, da última vez ele voltou das eliminatórias, né? Não esteve à disposição no jogo, dessa vez volta, não está à disposição no jogo. É um jogador que já deve ter seus 35 anos, me fugiu a idade dele agora aqui, já deve ter seus 35 anos, ainda está no fim de contrato. Tivemos momentos bons, momentos ruins com ele, e nessa faixa de idade, obrigado pelos serviços prestados, mas a gente precisa ir para o mercado ano que vem investir, com o alto salário que ele tem, investir numa peça que a gente pode contar mais com ela. O Vargas é muito talentoso, mas pela idade, pelas situações que já correram com ele, eu iria no mercado e não contaria com Vargas no ano que vem. Galera, classificação gigante, alma leve, Galo bem, melhora a nossa semana. Agora que a gente tem a sabedoria para o jogo contra o Bahia e que o foco provavelmente não será o mesmo, que nós pouparemos algumas peças, mas que não aconteça uma tragédia como aconteceu no fim do ano passado lá com o placar elástico. Fora isso, que a gente não cause guerra com o Milito, entendendo o cenário em relação às Copas, ao jogo decisivo que vem contra o Fluminense. Então, como a gente está no momento de euforia agora, que a gente tem esse habeas corpus, que chama o preventivo então, de que o time das Copas realmente vai ser a gente tem que aceitar isso como foi em 2014, e o time do Campeonato Brasileiro, infelizmente, será outro. Pode vir com empate, pode vir com vitória, pode, confio total nesse elenco. O Bahia jogou contra o Flamengo agora também, né? Pregou a perna ali de algumas peças também, mas no fim de semana você pode saber que tendo o Fluminense lá na semana, o Milito vai trabalhar esse elenco de uma maneira diferente. Quem sabe vai ter oportunidade para ver algumas peças como o Palácios em campo, tá certo? Até o próximo pós-jogo. Beijo no coração de todos. Hoje foi difícil. Até mais. Tchau.